Irmãos, abram a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Deuteronômio, o Antigo Testamento, é o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Capítulo 28, versículo 2. Amém? Diz a palavra do Senhor. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? A igreja pode se sentar. Nós estamos aqui no segundo dia da campanha da prosperidade. E é interessante e importante nós falarmos a respeito da palavra próspero. O que é ser próspero? Porque muitas pessoas confundem o significado da palavra próspero e acham que próspero é somente quem é rico e tem bens financeiros, tem abastado financeiramente. A palavra próspero ela envolve isso também, mas não somente isso. Ela significa ser feliz, ela significa obter êxito, ela significa crescer, melhorar e também crescer. Ou seja, não é somente riquezas materiais ou financeiras, mas é também felicidade. E essa felicidade, para você ser próspero diante da presença de Deus, só buscando a face de Deus, ouvindo a palavra de Deus maravilhoso, porque ele diz aqui para nós que todas as bênçãos dele serão alcançadas se nós ouvirmos a sua voz, ou seja, a voz de Deus está descrita aqui na Bíblia, é a palavra de Deus, escrita por um humano assim, mas inspirada pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que usou a vida de homens para descrevê-lo. Então essa palavra, nós devemos meditar nela, para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar, possam vir sobre as nossas vidas e nós praticarmos essa palavra também. Porque não adianta somente nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos essa palavra. Se nós observarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver muitas pessoas que foram prósperas diante da presença de Deus, porque ouviram a palavra de Deus, porque ouviram a voz de Deus nas suas vidas, e de forma que adoraram a Deus, e seguiram a Deus e serviram ao Senhor. E uma dessas pessoas, que muitas vezes é citada por muitos pregadores, ministradores, inclusive aqui em cima deste culto, e não, hoje não vai ser diferente, é Abraão, que foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Ele estava dentro da sua parentela e Deus o chamou. Ele escutou a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus. E a partir daquele momento que ele ouviu a voz de Deus, Deus fez promessas para ele. E nele seriam benditas todas as famílias da terra, que Deus abençoaria ele de grande maneira, que a toda a família seria abençoada também. E Deus disse para ele: olha agora para fora da sua tenda, Abraão. E ele saiu para fora da sua tenda e Deus falou: olha para o céu, Abraão. E Abraão olhou para o céu: quantas estrelas do céu se tu podes contar? Porque a tua semente, a tua descendência, será como as estrelas do céu. E se você parar para pensar e analisar, você sair para fora e verificar as estrelas do céu, será que você consegue contar as estrelas do céu? De forma alguma. Porque isso é humanamente impossível. Mas Deus, Ele sabe de cada uma delas. Deus conhece cada uma delas. E Deus estava dizendo aquilo para Abraão porque a descendência dele seria de uma forma que não haveria como contar. De tão numerosa que seria a multidão, a descendência que sairia daquela geração de Abraão. Deus prometeu a ele. E naquele momento ele estava sendo um homem próspero, porque ele saiu da sua parentela, do seio da sua parentela, e em qualquer momento que acontecesse algum problema de família, a família poderia ampará-lo, porque ele estava ali junto com seus parentes. Mas Deus falou para que ele saísse da sua parentela. E ele saiu da parentela dele. Um sobrinho apenas o acompanhou. Não por ordenança de Deus, mas porque ele quis acompanhar a Abraão. Mas Deus prosperou Abraão nas suas fazendas, nos seus servos, nas suas servas, em tudo aquilo que ele tinha de material. Mas algo faltava na vida de Abraão. Uma
família próspera necessitava naquela época de um filho. Um filho que ele não podia ter, porque o ventre de Sara era seco, era oco, ela não podia gerar filho. E a idade de Abraão estava avançada. Mas Deus novamente, como é um Deus impossível, um Deus maravilhoso, que fez promessas para Abraão, Deus queria que seu servo fosse feliz, porque próspero é felicidade. E ele queria fazer o seu servo feliz. E Deus prometeu a ele um filho, e ele fez esse filho com uma idade de 100 anos. Ele foi então um homem abençoado, ele foi um homem próspero, porque ele obedeceu de tudo aquilo que ele fez. Ele foi um homem rico financeiramente, ele foi próspero na sua família, a sua família cresceu, a sua família ele melhorou, e ele foi muito feliz diante da presença do Senhor. Porque Deus abençoou ele, porque ele ouviu a voz do Senhor, quando o Senhor chamou: segue-me, Abraão, segue-me e sai da tua parentela, obedeça a minha voz. E é isso que o Senhor fala para nós: obedece a minha voz, porque muitas vezes as pessoas se frustram com tantas coisas. Por que se frustrar? Você mesmo está se frustrando com as coisas deste mundo. Mas Deus ele quer dar algo para você que às vezes você não imagina, não pensa, não vê. E o Senhor quer dar a você, se tão somente você ouvir a voz do Senhor, se tão somente você seguir ao Senhor e andar de acordo com a palavra dele. É isso realmente que o Senhor pede. Se nós observarmos também dentro da sua palavra, nós veremos que Deus ele não chama homem pela sua aparência, pela sua beleza, pela sua formosura. Porque ele chamou Davi para ser rei em Israel, para governar. E Davi, sim, ele era perto dos seus irmãos quando Samuel foi para ungir. Samuel viu todos os seus irmãos e viu a formosura de seus irmãos. Mas Davi, não, ele enxergava Davi, porque não havia a mesma beleza que havia nos seus irmãos. Mas a beleza de Davi não estava no seu físico, estava aqui no seu interior. Estava na adoração que ele prestava a Deus. E diante dessa adoração, da beleza da adoração que ele prestava ao Senhor, ele foi o próprio Deus. A beleza da adoração, ela deve partir de dentro de nós também. Em adorarmos a Deus em espírito e verdade, com sinceridade de coração e não falsidade. Porque Deus ele olha tudo isso. Se ele viu isso dentro de Davi, no interior de Davi, e não na aparência dos seus irmãos, então é porque ele vê em nós também. Ele vê dentro de nós o que há no nosso coração. Será que nós adoramos ao Senhor em espírito e verdade, com sinceridade, sem falsidade? Só requerendo de Deus aquilo que muitas vezes ele não quer nos dar para não nos prejudicar. Que não é o momento certo dele derramar sobre as nossas vidas. Será que foi isso que nós pedimos diante da presença de Deus e não observamos os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua ordenança? Se nós analisarmos também, nós veremos que Deus ele fez promessa a Davi. Deus chamou Davi, ele já começou a ser próspero aí, porque ele foi levantado como rei, pela beleza da sua adoração. E Deus prometeu a ele que se a descendência dele cumprisse a sua palavra, a sua ordenança, o seu mandamento, eles não sairiam do trono. Eles permaneceriam como reis no trono de Davi. A descendência continuaria próspera, continuaria a multiplicar, Deus continuaria a fartar. Deus falou que supriria de pão todas as suas necessidades. Todas as necessidades da descendência de Davi seriam supridas se tão somente eles obedecessem a palavra do Senhor e cumprissem as ordenanças e os mandamentos do Senhor. E diante disso, nós vamos ver que o sucessor de Davi foi o seu filho Salomão, que mediante escutar os seus pais falarem a respeito da palavra de Deus, que Davi seja um verdadeiro adorador do Senhor, ele também estava ali diante da presença de Deus. Quando ele foi colocado como rei sobre Israel, a única coisa que ele pediu a Deus, quando Deus falou: pede o que tu quiseres. O que tu quiseres, tu pedes a mim. Ele não pediu riqueza. Ele não pediu coisas materiais a mim. Mas ele pediu: Senhor, me dá um coração entendido. Me dá um coração entendido, porque essa multidão, esse povo é grande, é numeroso, porque já havia cumprido a promessa
e da descendência dele. Você olhando para o céu não poderia contar porque seria muito grande. Ali Salomão estava diante de um dilema, Senhor, eles são muitos, eu não sei como que eu vou governar esse povo sem um coração entendido. Então é isso que eu te peço, Senhor, um coração entendido, para que eu possa julgar cada causa, para que não possa se confundir e que faça corretamente e que aplique a sua justiça como é corretamente, Senhor. E Deus se agradou daquilo que ele pediu. Porque Deus tem o Deus do ouro e Deus da prata, ele poderia dar tudo que Salomão quisesse. Mas Salomão pediu apenas o quê? Sabedoria. E Deus derramou sabedoria do alto sobre a vida dele. Que é tanto que Deus falou que antes dele, depois dele, não haveria ninguém semelhante a ele. E Deus não somente deu sabedoria a ele, como Deus também tudo aquilo que Salomão não pediu a Deus. Tudo aquilo que Salomão não pediu, Deus deu a ele também. E foram riquezas. E foram muitas coisas, além daquilo que ele havia pedido, que era somente sabedoria. Então a descendência de Davi estava sendo próspera pelo simples fato de obedecer a palavra do Senhor e de seguir ao Senhor os seus estatutos e as suas ordenanças. As bênçãos de Deus estavam alcançando a descendência de Davi. Mas existe também aqui na Bíblia a descendência de Davi que começaram a se corromper dentro do trono. E uma dessas descendências era Uzias, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ver que Uzias, ele assumiu o trono de Jerusalém com a idade de 16 anos. E governou durante 55 anos em Jerusalém. Ele começou bem o seu reinado. Ele fazia tudo aquilo que era reto, era bom, era agradável diante da presença de Deus. E por causa dessas coisas, ele obedecia a Deus. Ele não disse que obedeceu, você será abençoado, você será próximo. E ele obedecia, ele cumpria a palavra de Deus, ele fazia a vontade de Deus. E ele era muito abençoado por Deus, ao ponto que a palavra de Deus diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, que nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus fez com que ele prosperasse em tudo aquilo que ele colocasse nas mãos dele. Mas houve um dia que ele deixou de buscar a face do Senhor. E nesse dia que ele deixou de buscar a face do Senhor, ele foi ao templo acender incenso. Mas não lhe era permitido que ele fizesse isso. Isso somente quem poderia fazer era quem era capacitado, levantado por Deus para isso, que eram os sacerdotes do templo, que estavam ali para ministrar. Mas ele entrou no templo e quis acender um incenso. E quando os sacerdotes chegaram diante dele e falaram: você está errado, isso não compete a você, não cabe a você, não é o seu ofício, o seu ofício é servir. Mas Deus havia dado tantas coisas aos dias, tantas bênçãos Deus tinha dado aos dias, que ele se engrandeceu de todas as coisas que Deus havia dado a ele. E ele achou que diante de toda a riqueza que ele tinha todo o poder. Mas ele não tinha todo o poder, porque todo o poder pertence a Deus. E foi no momento que quando os sacerdotes disseram que ele não poderia fazer aquilo, ele se indignou. Ele se indignou pelo simples fato de que ele era rei. E para ele, como ele tinha todo o domínio sobre Israel, ele achava que ele tinha todo o domínio, já havia se engrandecido. Ele queria acender aquele incenso de qualquer forma. Mas Deus enviou uma lepra sobre a vida dele. E até o último dia da sua morte, ele estava com essa lepra no corpo. E o que isso significa para nós? Que nós temos que analisar, que às vezes a gente pede: Senhor, me dá isso, Deus. Me dá uma casa maior, me dá um carro maior. Não que Deus não queira dar a você, Ele quer dar a você, Ele quer que você também seja uma pessoa bem abastada financeiramente. Ele quer que seus filhos sejam prósperos financeiramente também. Ele não quer que você seja miserável, que você fique mendigando. Não, isso não é desejo de Deus na sua vida. Mas Ele também não quer que você, diante daquilo que Ele te dá, você se corrompa diante da presença dEle. Porque conhecendo o seu coração e analisando a sua mente, Ele sabe tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você
oferece a Ele. Porque se Ele derramar tudo aquilo que você pede a Ele, Ele tem o poder para fazer isso. Se Ele derramar tudo de uma vez, você se afoga, você se enlaça e cai na armadilha de Satanás. E isso não é o que Deus quer. Porque Deus quer usar você como um instrumento divino para Ele. Ele quer usar você para que outras pessoas vejam que você é uma pessoa próspera diante da presença dEle. Porque você obedece a palavra dEle, porque você anda diante da presença dEle e cumpre aquilo que Ele diz aqui nas Escrituras. É isso que Deus quer, que você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle. Para aqueles que estão aí fora, que pensam que são mais abastados do que você, que pensam que são mais felizes do que você, que pensam que são mais ricos do que você, eles vejam que eles não têm toda essa riqueza, que eles pensam que eles possuem. E olhando para a vida de vocês, possam ver que mesmo vocês tendo, achando que vocês têm pouco, vocês têm muito, porque Deus ele multiplica todas as coisas em nossas vidas. E isso nós vemos na vida das viúvas de Sarepta de Sidom. O que Deus fez com essa mulher? Ele estava ali com o seu marido já falecido, e havia credores que queriam buscar os dois únicos filhos. Nós sabemos que naquela época, quando o homem era o varão da casa, ele sustentava o lar, ele sustentava a casa. E os dois filhos dela eram os únicos que poderiam continuar sustentados ali na sua pobreza, na sua velhice. Mas aqueles credores queriam tomá-los justamente para usar esses homens como servos. E ela queria eles também, porque não somente para ajudar na sua velhice, mas também porque eles eram seus filhos. Ela ficaria sem ninguém, ela já não tinha marido. E aí Elias perguntou, ela foi até Elias e disse: me socorre. O meu marido era servo do Senhor. E sendo servo do Senhor, aquela família também era serva do Senhor. Ela disse: me socorre. E ele disse: o que tu tens em casa? Apenas uma botija de azeite. Então, vai aos seus vizinhos, pega todos os vasos vazios que você encontrar. E vai derramando esse azeite sobre cada vaso. E Deus foi multiplicando cada vaso, ela foi colocando azeite na sua casa. Deus multiplicou um único vaso de azeite em vários, de tal forma que na vizinhança não havia mais vaso nenhum para que fosse emprestado pela mulher. E ela chegou e ele disse: Elias, acabaram os seus vasos. E ele disse: paga a sua dívida e viva o que codejou. Ou seja, sobrou para que ela pudesse viver daquilo que havia sobrado. Deus não somente justifica, mas faz sobrar para que você seja abençoado ainda mais. E é isso que você tem que pensar, que você não está só quando você está diante da presença de Deus. Isso vale para a minha vida também, porque no princípio do meu casamento, talvez não são todas as pessoas, mas a maioria delas não consegue ajuntar dinheiro suficiente para pagar todas as contas, porque muitos têm aluguel de casa, outros compram uma residência mesmo, querem fazer uma festa, querem que a família se alegre com a felicidade deles também. Então você vai lá, faz uma festa linda para todo mundo, para você também, porque você está muito feliz da sua vida, e você tem contas a pagar depois. E isso aconteceu porque eu tinha contas a pagar depois. A gente está correndo atrás de parentes para nos ajudar, como padrinhos de casamento. Isso aqui me dá um guarda-roupa, isso aqui me dá uma geladeira, porque se for comprar todos os móveis da casa, aí não dá mesmo. Só vai ter um colchão no chão e um fogão na cozinha e uma panelinha para cozinhar. Só isso. Mas mesmo assim, é difícil você mobiliar toda uma casa com alguns padrinhos cruzados. Até porque todo mundo também tem um poder aquisitivo muito grande. Mas o Senhor, eu estava ali com contas a pagar. Eu falava: Deus, o dinheiro não vai dar. Mas eu cheguei a pensar: meu Deus, eu vou dar o dinheiro assim. Eu vou ser ministracial porque eu fui ministracial até agora. Por que eu deixaria de ser nessa hora de tribulação? Porque agora que Deus está me provando. Agora que eu estou na prova. Se eu sou fiel ou não, você vai saber agora se eu sou fiel ou não, meu Deus. E eu falava: Messias. E agora o que a gente faz? Esticava o dinheiro no máximo que podia, não comprava nenhum doce, nada do dinheiro para não faltar. E eu cheguei a chorar.
primeira vez que eu cheguei a chorar diante da presença do Senhor por motivos financeiros. E eu falava, Senhor, não deixe de faltar. Não difícil. Porque, Senhor, eu estou especial aqui, a tua palavra fala para mim, para que eu faça a prova do Senhor. Eu não tenho dívida além daquilo que eu podia pagar. Mas não era somente conta, surgem algumas coisas urgentes das nossas vidas que nós não esperamos. É o carro, vai furando o pneu da moto, é tudo junto, parece uma coisa, né? É uma bênção. Vai acontecer tudo aquilo que você não queria que acontecesse. Porque você calcula o dinheiro, e o meu dinheiro estava sendo calculado ali para pagar as contas. Mas estão acontecendo coisas, eu falei, meu Deus, não vai dar o dinheiro. Senhor, me ajuda. Eu não quero pedir para os meus pais. Meus pais podem me ajudar sim, mas eu não quero pedir para eles, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu Deus. E eu sei que a tua palavra fala para eu fazer prova do Senhor. E eu sei que o Senhor vai me honrar, porque eu estou sendo fiel ao Senhor. Eu estou dizimando. Eu sei que eu estou dando 10% daquilo que o Senhor me dá. O Senhor me dá assim, eu estou devolvendo 10%, porque tudo pertence ao Senhor. Eu estou devolvendo 10% e ainda estou sendo comovida. Então, Senhor, eu creio que o Senhor vai prover todas as coisas na minha vida. E Deus me abençoou tanto que Ele multiplicou de forma que não faltou. Eu pensei que ia faltar, mas Deus não permitiu que faltasse. E eu falei para o meu Senhor, eu falei, olha, Senhor, eu passei pela prova aqui. Mas eu dei glória a Deus porque o Senhor me prosperou, o Senhor me fez feliz, o Senhor honrou aquilo que o Senhor fala na sua palavra, para fazer prova do Senhor. O Senhor não vai deixar aquele que faz prova de ti na mão, o Senhor não deixa. E realmente Ele não me deixou. E eu achei interessante ontem que eu estava vendo alguns trechos de um livro que diz assim, como ter uma vida próspera diante da presença de Deus. E eu tirei um trecho desse livro, e que esse escritor diz assim, momentos de escassez poderão surgir, mas isso não significa que você deixou de ser abençoado. Momentos de dificuldade poderão existir nas nossas vidas, mesmo nós buscando a presença do Senhor, mesmo se nós estivermos na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, esses momentos existirão. Mas as bênçãos do Senhor não deixarão de vir sobre as nossas vidas. Você não deve temer esses momentos de aflição, de dificuldade. Você deve crer e saber que o Senhor vai fazer você prosperar. Vai fazer você obter êxito naquilo que você quer. Porque Deus, Ele estende a mão e Ele não tira a sua mão, Ele deixa a sua mão estendida para que nós possamos nos apegar a ela em todos os momentos que nós necessitarmos. Como Deus fez promessa da vida, Deus faz promessa na vida de cada um que está aqui. E se Ele faz promessa na vida de cada um que está aqui, é porque Ele vai cumprir. E você será feliz, você será próximo naquilo que Deus lhe prometeu, se você continuar firme diante da presença do Senhor. Se você continuar ouvindo a voz de Deus, as bênçãos de Deus te alcançarão. E você verá essas bênçãos na sua vida, e você vai falar, realmente, Senhor. A tua palavra diz que se eu ouvir a sua voz, as suas bênçãos virão sobre a minha vida. E não sei se elas sobrevieram sobre mim. Elas vieram sobre a minha vida de uma forma, Deus, que eu não calculava, de uma forma que eu não imaginava, mas Senhor, eu glorifico e exalto o seu nome, porque eu sei que o Senhor é um Deus que não mente. O Senhor é um Deus que mantém a sua palavra. Porque quando Ele firma um compromisso com você, Ele se responsabiliza pela sua vida. Ele se responsabiliza por você. Ele não é um Deus irresponsável, não. Ele não te abandona. Nós te abandonamos, mas Ele não nos abandona. A todo momento Ele está ali, só esperando você falar, Senhor. Ele está ali, com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz, para nos escutar. Se nós observarmos também a palavra de Deus, nós veremos outras coisas que Deus fez. Jesus mesmo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos a uma grande multidão que estava faminta, que o seguia. Porque a multidão, eles estavam ouvindo a voz do próprio Deus, ouvindo o próprio Deus falar com eles naquele momento. E Deus fala que ouve a minha voz e as bênçãos virão sobre ti. E naquele momento a bênção que veio sobre eles foi uma bênção de saciar a fome que eles estavam naquele momento. Eles estavam com fome, famintos, porque era uma grande multidão, mais de 5 mil homens, porque mulheres não eram calculadas. Então, imagine mulheres e crianças que haviam naquele local e que seguiam o Senhor Jesus. Eram muitas pessoas. E só abriu 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus falou, me daqui. Foi e apresentou diante da presença do Pai. E naquele momento eles começaram
Quando eles viram, sobraram 12 cestos cheios de tudo aquilo que Deus havia abençoado. Só tinha 5 pães desse peixe. Sobraram 12 cestos cheios, ou seja, Deus multiplica e faz sobejar. E faz o quê? Acrescentar na sua vida. Porque ser próspero é melhorar, é crescer, é aumentar, é fazer com que multiplique sobre a sua vida. Então, Deus ele quer abençoar você de uma forma tal que você seja instrumento dele para as outras pessoas. Uma pessoa próspera, ela não vive em função das circunstâncias deste mundo. Porque Deus, ele vai além das circunstâncias. Ele vai além daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. Ele opera os milagres, ele opera a cura, ele opera tudo o que você imaginar. Até ressuscitar a vida dele ressuscita. Ele faz tudo, porque ele dá todo o poder. Porque ele é um Deus trino, um Deus santo, onipotente, onipresente, onisciente, ele conhece e sabe de todas as coisas. E das suas necessidades, ele sabe também. E se você coloca diante da presença de Deus, o que é, Senhor, o que eu quero nesse momento? Qual é a prosperidade, qual a felicidade que eu quero nesse momento? Eu peço ao Senhor a salvação da minha família. Porque quando eu vejo alguém da minha família aqui, vindo prestar culto ao Senhor, eu fico feliz. Isso é o que? Prosperidade. Isso é ser próspero, felicidade. A felicidade de saber que eu estou buscando a presença de Deus, que eu estou ouvindo a palavra de Deus, buscando a face de Deus, e saber que a minha família está sendo alcançada através das orações que eu coloco diante da presença de Deus. A minha felicidade está consistindo nisso, a minha prosperidade está consistindo nisso, da minha família ser alcançada através das orações que eu coloco diante da presença de Deus. Deus vai você prosperar onde quer que você coloque, aquilo que você quiser colocar diante da presença dele, ele fala para você, pede o que você quiser. Mas ele sabe que, dependendo daquilo que você pedir, ele não vai te dar, porque ele não quer que você se corrompa, ele não quer que você se destrua, porque ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Não que você seja faminto, que você seja frustrado, não, e nem que você caia nas armadilhas do inimigo, mas sim que você seja abençoado. Então, que você possa ser abençoado diante da presença do Senhor. E aí, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 11, diz assim: e o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Ou seja, Deus ele abençoou você em todas as coisas. É na saúde, é na multidão, é no seu lar. Isso são coisas próximas diante da presença de Deus. E quando você também está precisando de Deus, em qualquer momento, seja um momento financeiro, ele faz você prosperar também. Ele multiplica e faz sobejar, para que nada te falte. Nada, e você não seja envergonhado, mas você seja honrado pela palavra dele, que diz que todas as vezes te alcançarão, se você ouvir a minha voz. Amém? Vamos nos colocar diante da presença de Deus.